20 anos depois, uma palavra surpreendente transforma a história de amor exposta ao descaso. A festa de São João em Vila Esperança estava especialmente vibrante naquela noite, com bandeirinhas coloridas balançando ao vento e o aroma de comida típica invadindo o ar, quase como um convite a relembrar os bons momentos. Luana, apesar da vida dura, carregava um sorriso largo e acolhedor, como se cada sorriso de seus vizinhos fosse um combustível para continuar a luta diária na loja da família. Mas a verdade era que seu coração batia mais forte naquela noite, pois Rafael, seu primeiro amor, estava de volta à vila. 2 décadas se passaram desde que ele partiu em busca de sonhos, deixando um vazio em seu peito. As promessas tropeçaram nas realidades do mundo, mas o amor que sentiam, bem como a dor de sua ausência, nunca desapareceram completamente. Quando Luana avistou Rafael entre os antigos amigos, um misto de alegria e insegurança invadiu. Ele estava tão diferente, mais alto, mais confiante e, em um instante, os anos se desfizeram, como se nunca tivessem se separado. Um só olhar e o passado tomou forma novamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Luana se aproximou, o coração disparado, e o sorriso hesitante se transformou em uma explosão de emoções. Eles conversaram, relembrando velhas histórias, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas logo, a realidade cruel do preconceito começou a surgir, como uma sombra aterrorizante. Amigos de Rafael, agora empresários de sucesso, olhavam para ela com desdém, como se ser de Vila Esperança fosse uma mancha na imagem reluzente que tentavam projetar. Olha quem voltou para o subúrbio, ouviu alguém sussurrar. Luana sentiu um aperto no peito, mas não se deixaria abalar. A angústia lutava contra a esperança, e, finalmente, decidiu abrir seu coração. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para Rafael de uma maneira que nunca fez antes, com uma voz trêmula mas firme, disse a palavra que guardou por 20 anos, esperança. Essa palavra era tudo que ela tinha, o que a fazia levantar todos os dias e continuar lutando, mesmo nas horas mais difíceis. O peso da declaração pairou entre eles, e Luana percebeu o impacto que isso teve. Rafael, confrontado com seu amor e sua vida de sucesso, olhou de volta para a multidão que o cercava. A tensão aumentou quando um antigo rival, em um tom provocativo, disparou uma crítica sobre as origens de Luana. E quem diria que você voltaria para esse lugar? Estranho, não? Os murmúrios da multidão começaram a subir, e Luana sentiu seus joelhos fraquejarem. A canção da festa, que antes soava como um hino de celebração, agora se tornava um lamento triste de insegurança. Rafael, ao seu lado, estava dividido, e a atmosfera pesada da disputa social pesava sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto os olhares se voltavam para Luana, ela se viu em um dilema. O que valia mais, o amor que ainda pulsava dentro dela ou a lealdade à sua história? Uma pergunta ecoava em sua mente, ofuscando tudo à sua volta. Será que o amor pode realmente superar os limites impostos pela sociedade? A resposta aguardava por ela, e a festa seguiu, agitada, com um cenário repleto de possibilidades e incertezas, enquanto a luz do fogo de artifício iluminava as esperanças que renasciam na vila. Luana respirou fundo, tentando encontrar a coragem que escapuliu entre seus dedos. A multidão ao seu redor se tornava um mar de olhares curiosos e críticos, e a luz dos fogos de artifício refletia no brilho dos olhos vazios de quem só enxergava os estigmas daquela pequena vila. Rafael, apoiado pelo peso de seu novo mundo, parecia hesitante. Era como se cada um deles estivesse aprisionado em uma bolha de desconforto. Você não precisa me defender, Luana disse, tentando trazer um pouco de leveza à situação. Mas a verdade é que, apesar de seu esforço, seu coração pulsava uma chantagem emocional, a insegurança balançando como as bandeirinhas penduradas. Rafael franziu o senho. Ele sempre foi protetor, e ver Luana sendo atacada daquele jeito fez suas chamas de heroísmo se acenderem. Você merece mais do que isso, Luana. Sempre mereceu, ele respondeu, a voz carregada de sinceridade. Mas havia um abismo entre eles, construído não por vontade, mas por escolhas e caminhos diferentes. Rafael se virou para os amigos, e a expressão em seu rosto mudou. A diversão e despreocupação que ele trazia na volta à vila agora se dissolveram em uma mistura de vergonha e lealdade. Tudo isso é um passado que eu também carrego, ele reconheceu, e a frustração em sua voz ecoou. Não é justo com você.
Luana sentiu um misto de alívio e aflição. Por um momento, imaginou o que seria se os olhares eram apenas de reconhecimento e não de julgamento. O que seria se eles pudessem sorrir e esquecer os rótulos? O fogo de artifício explodiu acima deles, colorindo o céu, mas sua luz não conseguiu dissipar a sombra que pairava na dimensão daquela festa. Você não tem que escolher entre o passado e o presente, ela sussurrou. As palavras escapuliu como um fio de esperança. Se nós dois acreditarmos, talvez possamos construir algo novo juntos. A música sertaneja começou a tocar novamente, numa batida contagiante, e a atmosfera começou a se acalmar gentilmente. Alguns conhecidos começaram a se aproximar, e a pressão do estigma começou a se desfazer, como uma brisa amena ao entardecer. Mas ainda assim, a tensão estava lá, como a pressão em um balão prestes a estourar. No meio da confusão, Luana olhou nos olhos de Rafael, sem palavras, buscando um sinal de que ele entendeu seu desejo de se libertar daquele peso. Aquela conexão era a mesma que sentiram 2 décadas atrás, e por um breve momento, o tempo parou. Mas algo dentro dela sabia que as coisas não seriam assim tão simples. E se não conseguirmos suportar novamente? A voz de Rafael trouxe de volta a realidade cruel, como uma onda quebrando na areia. Ele olhou profundamente em seus olhos, buscando uma resposta que não sabia se existia. Às vezes, o medo é só um aviso, Luana respondeu, com um sorriso triste dançando em seus lábios. E às vezes, precisamos nos arriscar para descobrir um novo caminho. Mas, no fundo de seu coração, Luana sabia que o amor não poderia ser abalado apenas por suas promessas. O que viria a seguir? O dilema continuava a eclodir enquanto novas vozes se uniam, e a festa girava. Rafael estava no limite de decidir, e a escolha seria uma virada em suas vidas. O fim daquela noite já era palpável na brisa fresca que passava por eles, mas uma nova verdade sobre Luana e Rafael estava prestes a emergir. Será que o amor deles seria forte o suficiente para enfrentar o inevitável? Enquanto o céu se despejava em seu espetáculo final, uma sombra se aproximou. Era alguém do passado que poderia mudar tudo novamente. Olha quem chegou! Luana virou-se lentamente, e seu coração disparou. O rosto que emergia das sombras era familiar, como um eco de um tempo que ela tentou enterrar. Era Ana, sua melhor amiga da infância, que, por escolha e circunstâncias, havia se afastado há muitos anos. O olhar de Ana estava carregado de emoções, surpresa, remorso, mas também uma determinação que Luana não podia ignorar. Luana! Ana exclamou, e sua voz quebrou um instante de silêncio. A multidão ao redor pareceu congelar, com aquele sussurro se espalhando como música amena na brisa. Luana lembrou das risadas, das confidências e das promessas de uma amizade eterna. Você está de volta, Luana murmurou, tentando equilibrar a alegria e a confusão em seu coração. Sim, eu precisava vir. Preciso de você, Ana disse, os olhos brilhando com lágrimas que parecia ter escondido a vida inteira. Rafael, observando a cena à distância, se viu tomado por um misto de alívio e insegurança. Ele sabia que Ana representava um capítulo delicado da vida de Luana. Enquanto ele se afastava lentamente, Rafael sentiu uma necessidade urgente de proteger Luana do peso que aquelas palavras poderiam trazer. Olha, tudo bem. Mas o que você quer dizer com isso? Luana disse, se forçando a manter a calma. Ana não respondeu imediatamente. O tempo parecia se estender, como se houvesse muito mais a ser dito ali. Eu não tenho como explicar tudo agora, mas as coisas não são como parecem. A verdade é, Ana hesitou, olhando em volta, a pressão daquela festa quase sufocando sua coragem. Eu vim porque você merece saber a verdade sobre o que aconteceu. A música parou, e os risos se desvaneceram. O que Ana acabará de confessar lançava sombras em um momento que já era carregado de incertezas. Luana sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela sabia que aquilo era crucial. Você tem certeza de que está pronta para isso? Rafael se aproximou, sua voz agora baixa, mas firme, tentando protegê-la mais uma vez. Luana olhou para ele, um misto de gratidão e confusão em seu olhar. Rafael, eu tenho que ouvir. Se a verdade pode mudar tudo, eu preciso saber. Ela sentiu um nó na garganta, mas a determinação de enfrentar o passado falava mais alto. Então, não pode haver mais segredos entre nós. Eu não consigo acreditar que tudo que passamos, todo aquele tempo separado, e agora, isso. É muito, Rafael murmurou, a frustração ocupando espaço ao lado do amor que ainda existia entre eles. Ana respirou fundo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu devia ter falado há anos. Mas quando você mais precisava de mim, eu me escondi.
Fui covarde. O que você precisa saber, Luana, é que eu sei o que aconteceu naquela noite. E é mais complicado do que vocês dois imaginaram. A frase pairou no ar, e Luana sentiu o peso da revelação ameaçando arrastá-la para um abismo de dúvidas e inseguranças. A noite, que começou com esperanças de um novo começo, agora parecia uma tempestade se formando no horizonte. Rafael, por outro lado, olhava para Luana, buscando uma maneira de trazer leveza àquela situação tensa. E se não tivermos apoio para lidar com isso? Luana questionou, sua voz quase um sussurro, perdida entre o desejo de saber e o medo do que poderiam descobrir. Enquanto os olhos de Ana encontravam os de Luana, um novo nível de intensidade se formou entre elas. O que seria revelado poderia não apenas mudar suas vidas, mas redefinir tudo o que pensavam sobre amizade, amor e lealdade. E a festa, ao seu redor, continuava, mas para elas, o mundo parecia ter parado. Luana, você precisa saber que Ana começou novamente. Mas Rafael, num gesto de pressa protectora, interrompeu. Vamos fazer isso em um lugar mais privado. O que temos que enfrentar não deve ser exposto a essa multidão. A urgência nas palavras de Rafael ressoou com o medo pulsante dentro de Luana, mas ele se recusou a deixar que eles fossem dominados por old ghosts. O caminho à frente agora parecia coberto de incertezas, mas Luana sabia que havia chegado o momento de desenterrar os fantasmas do passado. O amor e a amizade estavam prestes a ser testados novamente. Então, vamos. Que comece a verdade. Luana sentiu o impulso de correr, mas também a necessidade de enfrentar a tempestade. Enquanto Rafael guiava Ana e ela pelos corredores da casa, cada passo pesava como se o ar estivesse carregado de segredos. A música distante parecia agora uma lembrança nostálgica, um eco de um tempo mais leve. Vamos para o quintal, lá é mais sossegado, Rafael sugeriu, a voz firme, mas sentia a tensão crescendo. O quintal era o lugar onde tantas risadas tinham sido compartilhadas. Mas hoje, a nostalgia era um veneno em seu interior. Assim que chegaram lá, a luz suave da lua iluminou os rostos delas, criando um contraste entre o brilho e a escuridão que a cercava. O cheiro da grama recém-cortada misturava-se ao perfume das flores, mas até mesmo essas pequenas alegrias pareciam tingidas de tristeza. Luana, você não sabe o quanto eu te procurei, Ana começou, sua voz firme, mas trêmula. Quando tudo aconteceu, eu me sentia responsável de alguma forma por não ter te protegido. E não soube como lidar com isso. A verdade é que eu sei o que aconteceu naquela noite. E eu tenho medo de que você me odeie por isso. Luana estremeceu. Ana havia mencionado aquela noite de maneira tão casual, mas para ela, era como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Não me odeio, Ana. Mas isso me machuca. O que realmente aconteceu? Sua voz soou quase desesperada. Rafael, em silêncio, observava a cena, o coração acelerado. Ele sabia que não era fácil, que cada palavra carregava um fardo. E o fardo de Luana também era o dele. Seja o que for, nós estamos aqui para enfrentar isso juntos, ele disse, olhando diretamente para Ana. Ana respirou fundo, como uma guerreira prestes a entrar em batalha. Eu nunca fui capaz de contar, mas você precisa entender que não foi apenas um acidente. Eu ouvi coisas. Conversas. E uma pessoa estava lá, alguém que poderia ter ajudado, mas que se afastou. Luana, a verdade é que eu vi Tiago. A menção do nome fez o coração de Luana disparar. Tiago, a pessoa que ela havia perdido, a razão de suas noites em claro. A ideia de que Ana, sua melhor amiga, poderia ter estado próxima das respostas que tanto desejava, a enlouquecia. Tiago. O que ele tem a ver com tudo isso? Ele estava lá naquela noite. Ele estava envolvido. Luana, a situação era muito mais complexa. Eu deveria ter contado antes, mas eu tinha medo do que isso poderia fazer com você e com nossa amizade. Os olhos de Ana brilhavam com lágrimas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luana podia sentir seu estômago revirar, enquanto as memórias de Tiago inundavam sua mente, entrelaçadas com amor e dor. A realidade estava se moldando diante dela, e cada nova pista parecia um golpe no peito. Por que você não me procurou antes? Por que não me disse tudo isso? Luana questionou, a mágoa transbordando em sua voz. Porque eu não queria te perder de novo, Ana respondeu, soluçando. Se eu tivesse sido honesta, talvez você não quisesse mais me ver. Eu não sei se nossa amizade aguentaria essa verdade. Rafael interrompeu, a atmosfera tensa. Mas agora estamos aqui. O que importa é que você está aqui, Ana. E a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa vir à tona. Não podemos mais viver nas sombras.
Luana lutava entre o desejo de abraçar Ana e a necessidade de se proteger da dor que a verdade poderia trazer. Eu não sei se estou pronta para tudo isso. Mas deve estar, Ana instigou, o olhar feroz. Estamos falando de Tiago, Luana. Você precisa saber quem realmente ele era, quem realmente ele é, porque isso pode mudar tudo. Entender o passado implicava em traçar novos caminhos para o futuro. Luana sentiu um frio na barriga, mas também uma chama de graça. Sabia que, independentemente do que viesse, ela tinha ao seu lado alguém que amava, mas seria suficiente diante da tempestade que se aproximava. A noite parecia querer consumir tudo ao seu redor até que tudo fosse finalmente revelado. E se descobrirmos que a verdade é mais devastadora do que imaginamos? Luana, agora com um misto de medo e determinação, sussurrou. O que quer que venha, nós enfrentaremos juntos, Rafael respondeu, segurando sua mão, enquanto Ana se preparava para revelar o que há tanto estava enterrado. E assim, no momento carregado de tensão, Luana percebeu que, para seguir em frente, precisaria encarar os monstros que haviam permanecido escondidos por tanto tempo. O caminho à frente poderia ser sombrio, mas sua determinação começava a brilhar como uma luz na escuridão. Então, vamos lá. Qual é a verdade? Luana pediu, a pergunta ecoando na noite, como um chamado à coragem. E com essa pergunta, a essência da noite mudaria para sempre. A noite estava carregada de expectativa, e o silêncio que pairava parecia aguardar pela verdade que rompesse a barreira daquela dor contida. Ana olhou para Luana, seus olhos refletindo não apenas medo, mas também uma esperança tímida de que a confissão poderia finalmente dar algum sentido aos fragmentos de um passado despedaçado. Luana, você precisa entender que aquela noite não foi apenas confusa. Foi traiçoeira, Ana começou, a voz agora mais firme, mas ao mesmo tempo trêmica. Tiago, ele tinha seus próprios segredos, e um deles estava ligado ao acidente. Havia pessoas que quiseram encobrir a verdade, pessoas que ele deveria ter denunciado, mas não fez. Ele estava envolvido em algo maior, algo que eu finalmente consegui juntar as peças. Os olhos de Luana se arregalaram, enquanto Rafael apertava sua mão, como se dissesse que eles estavam juntos ali, prontos para enfrentar a tempestade. O que você quer dizer com algo maior? Quem eram essas pessoas? Ana respirou fundo, como se soubesse que estava prestes a abrir uma porta que não poderia mais ser fechada. Tiago tinha se envolvido com pessoas perigosas. Ele estava tentando sair dessa vida, mas antes que pudesse, tudo aconteceu. Naquela noite, houve uma briga e o acidente não foi apenas um acidente. Ele estava tentando proteger alguém, e acabou perdendo tudo. O mundo ao redor de Luana parecia girar, e cada palavra de Ana era um golpe em seu coração. A imagem de Tiago, aquele garoto sonhador que a fizera sentir uma felicidade indescritível, agora se confundia com uma realidade sombria, onde ele não era apenas uma vítima, mas também parte de algo muito complicado e obscuro. E você soube de tudo isso? Desde o início? Luana questionou, a voz embargada, tentando lidar com a torrente de emoções. Por que você não me disse? Eu poderia ter procurado por justiça por nós. Porque eu tinha medo, Luana. Medo que você não quisesse mais me ver. Medo de que você pudesse ser o próximo alvo. Essas pessoas não brincam. Tiago não queria que ninguém soubesse. Ele acreditava que era seguro, que poderia nos proteger, mas no fundo, a verdade era que ele estava se afundando em algo do qual não conseguia escapar. O que eu não sabia é que tudo estava prestes a desmoronar. Luana se sentiu sufocada. Como você pode ter guardado isso por tanto tempo? Como pode ser amiga de alguém que participou de um segredo tão horrível? Eu não fui amiga apenas de Tiago, Luana. Fui amiga de um garoto que sonhava em se libertar, que queria um futuro. Ele não era apenas o que você viu. Ele era mais. E a culpa por não ter feito nada durante todo esse tempo me consumiu. Mas a verdade tem que vir à tona, e isso inclui a parte de Tiago que você não conheceu. A energia mudava ao redor delas. Ana parecia disposta a enfrentar qualquer reação que Luana pudesse ter. Era uma quebra de um ciclo que escondia mentiras profundas que agora estavam emergindo. O vento soprava de maneira frenética, como se a natureza estivesse reagindo à revelação que acabará de ser feita. Luana olhou para Rafael em busca de apoio. Ele a encorajou com um olhar firme, mas suave, e ela sentiu uma onda de coragem se formar dentro dela. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso, Luana disse, a voz embargada. Tiago era o meu primeiro amor. Eu só queria lembrar dele como alguém que me fez feliz. Agora, estou aqui ouvindo sobre outra realidade. Talvez essa nova realidade possa te dar respostas, Rafael sugeriu, sua mão ainda entrelaçada com a dela.
O que realmente aconteceu naquela noite é crucial para você encontrar paz, Luana. Não podemos permitir que mais mentiras perpetuem a dor. Ana olhou para a amiga, a súplica em seu olhar. Por favor, Luana. Me deixe te ajudar a entender. Juntas, podemos encontrar a verdade que Tiago merecia. Não quero que você o odeie por isso. Ele lutou, assim como nós. E naquele instante, Luana teve a certeza de que os próximos minutos definiriam seu futuro. Precisava decidir se enfrentaria a verdade ou se escolheria viver na sombra daquelas memórias. E se a verdade não for o que eu espero? Luana lançou, olhando para as estrelas, sentindo uma mistura de medo e determinação. Então você a enfrentará. E juntas, encontraremos uma maneira de seguir em frente. Não estamos sozinhas, Rafael respondeu, as palavras carregadas de uma esperança sincera. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de possibilidades. Luana sabia que aquele momento poderia ser a chave para desvendar não apenas o que aconteceu com Tiago, mas também o que significava verdadeiramente amar e perdoar. Então, o que precisamos fazer? Ela perguntou, finalmente decidida a seguir em frente, apesar de todas as incertezas. E com essa pergunta, o caminho que se abria diante delas parecia mais claro, mas ainda repleto de sombras. Era um passo em direção ao desconhecido, mas o que encontrariam pelo caminho? Luana sentiu um frio na barriga, mas algo dentro dela se reanimava com a determinação recém-descoberta. Aquelas últimas palavras de Rafael ecoavam em sua mente, como um chamado para a ação. Ela olhou nos olhos de Ana e sussurrou, então, vamos atrás da verdade. Ana assentiu, a ansiedade transparecendo em seu rosto. Temos que começar pelo que Tiago deixou para trás. Ele tinha alguns amigos que poderiam nos ajudar, ou nos complicar ainda mais. O trio caminhou em direção à praça central, onde as luzes amarelas dos postes iluminavam o chão com um brilho suave. Luana sentia que, à medida que se afastavam do lugar onde tinham compartilhado tantas lembranças felizes, uma nova camada de realidade se despejava sobre seus ombros. Quem são esses amigos? Rafael perguntou, enquanto apertava a mão de Luana. Existia um grupo que costumava andar com ele. O Léo, a Mari, eles eram do tipo agitados, mas tinham algo a mais do que os muros do centro. O problema é que Tiago parecia ter se distanciado deles antes do acidente, Ana explicou, tentando organizar os pensamentos. E você acha que eles sabem algo? Luana indagou, o nervosismo começando a se transformar em expectativa. Não tenho certeza, mas pode ser uma tentativa de conectar os pontos que você precisa. Se Tiago estava realmente lutando para sair dessa vida, pode ser que eles tenham visto algo, ou que ele tenha comentado sobre isso antes de tudo acontecer, Ana respondeu, respirando fundo. A praça parecia um lugar onde os ecos do passado ainda dançavam. Entre risos e abraços, Luana podia sentir o peso dos anos que se passaram. As lembranças felizes agora eram um manto sobre algo mais sombrio, uma verdade, que poderia muito bem ser sua esperança ou seu maior pesadelo. Muito bem, vamos fazer isso, Luana decidiu, o olhar firme. Qual o plano? Comecemos pela Mari. Ela tinha um jeito de produzir informações. Se alguém tem um pouco da verdade, é ela, Ana sugeriu. Você ainda tem o número dela? Rafael perguntou. Tenho, mas não sei se ela vai me atender, Ana respondeu, insegura. Tem que tentar. Não podemos deixar essa dúvida nos consumir, Luana disse, a voz decidida, embora seu coração estivesse acelerado. Ana puxou o celular do bolso enquanto caminhavam até a saída da praça. As ruas estavam quase desertas agora, e a cidade começava a adormecer, mas a intensidade da busca por respostas só aumentava. Assim que ela discou o número, o som do toque reverberava na noite, mas cada toque era como um golpe de expectativa em seu peito. Vem, Mari, atende, Ana murmurou, e Rafael segurou a mão de Luana um pouco mais apertado. Finalmente, a ligação foi atendida. A tensão nas entrelinhas da conversa começou a se arranhar. Luana tentava escutar as palavras de Ana, mas sua mente se dispersava. O tempo parecia ter parado, enquanto a angustiante espera tomava conta do ar frio. Oi, Mari. É a Ana, precisamos conversar sobre o Tiago. Ana começou, hesitante. Luana mal conseguiu ouvir o que Mari estava respondendo, mas logo a expressão no rosto de Ana mudou de nervosa para surpresa. Você sabe de algo? A pergunta saía em um tom urgentemente contido. A respiração de Luana parou. Os olhos de Ana estavam fixos, capturando cada palavra do outro lado da linha. O coração de Luana pulsava forte, uma mistura de expectativa e medo. Ana mordeu o lábio, mostrando a importância da resposta. Um encontro? Sim, podemos ir. Obrigada, Mari.
A gente se vê em breve. Corta. Ana desligou e virou-se para Luana e Rafael, uma mistura de alívio e apreensão tomando conta de seu olhar. Ela disse que tem algo importante para contar. Algo que Tiago mencionou. E agora? O que pode ser? Luana pediu. Não sei, mas podemos nos preparar para tudo. Ana disse, já se movendo. Uma nova jornada a aguardava. Eu estou com você, Rafael reafirmou, encorajando a ponto e enquanto eles caminhavam na direção do desconhecido, Luana percebeu que a verdade poderia ser uma faca de dois gumes. Mas ela estava pronta. Estava disposta a descobrir, custasse o que custasse. Que Mari teria a dizer poderia mudar tudo. Mas seria mesmo o que Luana esperava? O encontro estava marcado para um bar no centro da cidade, um lugar que costumava ser o ponto de encontro do grupo. Luana e Ana se dirigiram até lá, enquanto Rafael a seguia, atentamente. A cada passo, Luana sentia seu coração bater mais rápido. As luzes da cidade pareciam deslizar rapidamente, como se não quisessem esperar por ela. O que Mari saberia sobre Tiago? Essa pergunta perseguia, quase sufocando-a em um turbilhão de emoções. Quando chegaram ao bar, a música alta estava lá, assim como o cheiro familiar de cerveja e batatas fritas. Ana empurrou a porta e, ao entrar, Luana avistou Mari sentada em uma mesa no fundo, sozinha, mordendo as unhas nervosamente. O olhar de Luana encontrou o de Ana, sinalizando que era hora de enfrentar o que estivesse por vir. Oi, Mari. Ana chamou, com um misto de calidez e nervosismo enquanto se aproximavam. Mari levantou o olhar, surpresa ao vê-las. Oi. Que bom que vocês vieram. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Ela parecia preocupada e, ao mesmo tempo, aliviada em ter companhia. Obrigada por nos receber. Precisamos conversar sobre o Tiago, Luana disse, sentando-se à mesa, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Mari respirou fundo, lutando contra a própria tensão. Eu não sei como começar, ela disse, olhando ao redor, como se aguardasse alguém mais, mas o bar estava vazio nas mesas ao redor. Qualquer coisa pode ajudar. O que você sabe? Rafael insistiu, olhando fixamente para ela. Mari hesitou, mas finalmente se virou novamente para Luana e Ana. Ele estava diferente, nos últimos meses. Tiago. Ele se afastou, mas também parecia estar atrás de algo. Falei com ele algumas vezes, e ele mencionou coisas estranhas. Que tipo de coisas? Luana perguntou, um nó na garganta. Ele falou sobre medo, sobre querer sair de uma vida que parecia um beco sem saída. Mas na última vez que falamos, algo mudou. Ele parecia apavorado, como se tivesse descoberto algo que não deveria saber. Mari estava visivelmente nervosa, balançando as mãos sobre a mesa. O coração de Luana disparou. As palavras desalinhadas de Mari a atingiram como uma tempestade. Descobrir algo? Sobre o quê? Mari mordeu o lábio inferior, como se ponderasse suas palavras. Tiago me disse que havia algo em que ele se meteu. Pessoa errada, situação errada. Ele estava tentando se afastar desse grupo. Mas não conseguiu. Aquilo o pegou de jeito. Ele me pediu ajuda, mas eu não sabia como. E você sabe quem é essa pessoa? O que ele descobriu? Rafael pressionou, a tensão entre eles aumentando. Só que ele estava envolvido em algo muito perigoso. Grana suja, coisas que ninguém gostaria de saber. E até mesmo de se envolver, se é que você me entende, Mari disse. Agora mais agitada. Luana trocou um olhar profundo com Ana. A verdade estava se desvelando lentamente, mas a angústia crescia em seu peito. E você não fez nada? Ana indagou, sua voz tensa. Eu estava com medo. Medo do que poderia acontecer com nós todos. Eles eram pessoas perigosas, vocês sabem como Tiago andava. Não estava mais com a cabeça no lugar. Mari se defendeu, choramingando. Mais perguntas, mais incertezas. Luana sentiu as dúvidas tomarem conta dela. Suspirou fundo e decidiu. Precisamos saber quem eram essas pessoas. O que mais Tiago estava escondendo? Eu posso tentar lembrar. Nomes, caras não prometo nada, mas posso te ajudar, Mari respondeu, passando a mão pelos cabelos. O entusiasmo e a força que ela estava tentando recrutar começavam a se dissipar, substituídos pela sombra de um medo crescente. Luana ponderou, a mente trabalhando rapidamente. E se tudo aquilo levasse a um caminho ainda mais obscuro? Uma parte dela dizia que a verdade poderia magoá-la ainda mais. Teria coragem suficiente para lidar com isso? Certo.
Então temos um plano, mas antes, precisamos de mais informações sobre esse grupo, Ana disse, colocando uma mão sobre a mesa com determinação. Vou me lembrar. Só preciso de um tempo, Mari murmurou. Silêncio se instalou por um momento, pesado e tenso, como se o ar estivesse carregado de segredos não revelados. Luana percebeu que a busca pela verdade teria um preço. E o que ela descobriria poderia mudar suas vidas para sempre. Estamos juntas nessa, não importa o que aconteça, Luana reafirmou, sentindo a força dos laços que a uniam a Ana e Rafael. Enquanto o bar pulsava com vida ao redor delas, uma nova questão surgiu em sua mente. Se estavam prestes a abrir uma caixa de Pandora, o que realmente encontrariam dentro dela? Mari se encolheu em sua cadeira enquanto a pressão da conversa continuava a aumentar. O olhar fixo de Rafael sobre ela parecia um raio, cortando qualquer tentativa de fuga emocional. Luana podia sentir o receio borbulhando dentro dela, uma certeza crescente de que o que estava por vir iria sacudir suas vidas de forma irreversível. Tem certeza de que você não lembra de nada mais? Luana perguntou, a voz suave, mas cheia de urgência. Qualquer detalhe pode ser importante. Mari, nervosa, hesitava. Eu talvez tenha ouvido algumas menções ao nome. Mas não sei se é seguro. Ela parecia perdida, lutando entre o impulso de falar e o medo de se expor. Confia na gente, Mari. Estamos aqui para te ajudar, Ana disse, sua voz soando firme, mas carinhosa. O apoio entre as amigas era palpável, um reforço necessário em meio à incerteza. Mari respirou fundo, como se o ar ao redor estivesse pesado demais. O nome que eu ouvi era Davi. Ele estava em uma situação complicada, algo relacionado a um esquema. Tiago parecia saber mais do que estava deixando transparecer e havia esse olhar dele, como se estivesse preso em algo maior, explicou, a voz quebrando. No instante em que a palavra Davi saiu de seus lábios, Luana sentiu um arrepio atravessar sua espinha. O nome trouxe à tona memórias que estavam enterradas, longínquas e perturbadoras. Davi era um antigo conhecido, alguém que sempre esteve às margens das suas lembranças, mas que de repente parecia mais real do que nunca. Davi? Você está falando do mesmo Davi? O que conhecemos da escola? Luana perguntou, a incredulidade preenchendo seu tom. O que ele teria a ver com Tiago? Mari assentiu, uma expressão assustada no rosto. Sim, é ele. Tiago sempre teve essa ligação estranha com o Davi, mas nunca pensei que fosse algo tão sério. Ana fez uma pausa, refletindo. E se esse Davi for a chave para toda essa situação? Precisamos entender o que está acontecendo. Rafael olhou ao redor, nervoso com a intensidade que a revelação havia trazido. Mas onde nós encontramos o Davi? Ele pode ser o que Tiago estava tentando evitar ou pior, talvez ele esteja mais envolvido do que imaginamos. O Facebook, as redes sociais, podemos tentar localizá-lo por ali, Ana sugeriu, piscando os olhos, determinada a usar cada recurso disponível. Se Tiago estava com ele, quem sabe se não tem uma forma de descobrir mais sobre o que realmente aconteceu. As palavras de Ana ressoaram em Luana, trazendo uma mistura de ansiedade e esperança. Como elas poderiam ignorar aquilo? A ideia de buscar Davi parecia um misto de solução e risco. E o seu coração se afundou ainda mais ao pensar que, talvez, ele tivesse respostas que elas não estavam prontas para ouvir. Mas e se Davi não quiser falar? E se as coisas tiverem se complicado demais para ele? Mari perguntou, a incerteza implacável em cada sílaba. Precisamos tentar. Não temos outra opção, disse Luana, sua determinação começando a potencializar a coragem dentro dela. A tensão na mesa estava novamente crescendo. O bar parecia agora um cenário de palco onde cada um atuava na busca pela verdade. As risadas e conversas se tornaram ecos distantes. Luana pegou o celular e iniciou uma busca pelo nome. Suas mãos tremiam, mas ela não se permitiu desistir. As mãos das amigas se uniram sobre a mesa, um símbolo de apoio incondicional em meio à tempestade que se aproximava. Lá vai, ela pensou, seu coração pulsando com expectativa e temor. Enquanto as informações apareciam na tela, uma nova mensagem surgiu. Era uma notificação que sugeria um evento em breve, algo que poderia revirar mais ainda as coisas. Davi está organizando uma festa às margens do lago. Venha se divertir e descubra toda a verdade. Gente, isso pode ser a nossa chance, Luana murmurou, o coração acelerando. Entretanto, a dúvida assombrava. Eles estavam prontos para encarar tudo isso? Quando as luzes do bar piscavam ao fundo, Luana se questionava se havia realmente um caminho de volta. E se aquela festa não fosse apenas um local de celebração, mas o verdadeiro início do que poderia se revelar um pesadelo?
A tensão no ar se intensificou quando Luana olhou para o celular. O convite para a festa parecia um portal aberto, e a ideia de confrontar Davi a deixava em um turbilhão interno. As mãos trêmulas de Mari não passaram despercebidas, e a inquietação da amiga parecia se espalhar como uma nuvem espessa. Vamos lá, disse Ana, sua voz tentando soar encorajadora. Isso pode ser a oportunidade que precisamos. E se Davi não for quem lembramos? E se ele estiver diferente ou pior, estiver envolvido em algo que não conseguimos compreender? Mari questionou, seu olhar fixo na mesa. Luana sentiu o peso da dúvida. As lembranças da escola vinham como flashes, risadas, segredos sussurrados, mas também o silêncio constrangedor que cercava a figura de Davi. Precisamos descobrir a verdade, e a festa pode ser a chave, falou, tentando firmar sua posição. Mas vamos juntas. Se não der certo, pelo menos estaremos juntas. O resto da noite passou em um borrão. Conversas inacabadas e olhares nervosos. Luana, Ana e Mari se despediram do bar com a promessa de que estariam prontas para a festa. Mas a ansiedade crescia em cada esquina, em cada passo que davam até o carro. Você realmente acha que Davi vai estar disposto a falar? Mari falou, a voz trêmula. E se ele não souber nada? E se isso acabar mal? Se não tentarmos, nunca saberemos. Às vezes, enfrentar o passado é a única maneira de seguir em frente, Luana respondeu, determinada. Vamos fazer isso. No dia seguinte, a luz do sol parecia mais fraca, como se soubesse da carga emocional que carregavam. As três amigas se prepararam, cada uma enfrentando seus próprios demônios. A esperança de respostas misturava-se ao medo do desconhecido. Ao se olharem no espelho, refletiram o apoio que cada uma oferecia à outra. Lembram da nossa amizade? Independente do que acontecer, nós estamos juntas, disse Ana, tentando aliviar a tensão. Mas as palavras pareciam ter menos peso do que deveriam. Ao chegarem à festa, a cena era vibrante. Lanternas coloridas balançando ao vento, música alta e risadas ecoando. Mas Luana sentiu o coração apertar ao ver o lago iluminado, um local que guardava tantas memórias. Tal como na escola, ele parecia ao mesmo tempo familiar e distante. Precisamos encontrar o Davi antes que as coisas se compliquem, sugeriu Luana, um aperto no estômago. Enquanto caminhavam entre os convidados, a adrenalina subia. O ambiente estava cheio de gente, mas pareceu uma ilha estranha, cada rosto preenchido com sorrisos, enquanto eles carregavam o peso de segredos. Luana avistou Davi em um canto, rindo e cercado por amigos, um moço confiante que parecia ter deixado o tempo atrás de si. E agora? O que fazemos? Mari parou, o olhar fixo nele. Vamos conversar com ele, Luana disse, decidida, mesmo que um nó insistentemente se formasse em sua garganta. Mas, assim que se aproximaram, algo no jeito de Davi mudou. A alegria de seus olhos deu lugar a uma sombra de reconhecimento, e a conversa ao seu redor parecia esfriar. Oi, Davi, Luana começou, a voz quase sumindo entre a música. Precisamos falar com você. Ele virou-se, a expressão confusa misturada a uma ansiedade inesperada. Uma série de emoções passou por seu rosto, mas nenhum sorriso. Sobre o que vocês querem falar? Davi questionou, a voz mais baixa, quase cautelosa. Luana sentiu um arrepio. O passado a encarava de forma intensa, desafiando-a a seguir em frente. O que quer que Davi dissesse a seguir poderia mudá-las para sempre. Sobre Tiago e o que aconteceu antes, ela disse, segurando a respiração. E naquele instante, a festa ao redor parecia silenciar. O que mais estava escondido sob a superfície? Seria o que elas temiam, ou havia algo mais sombrio em jogo? Davi hesitou, o olhar se tornando distante, como se estivesse tentando processar as palavras de Luana. Os risos ao fundo pareceram se dissipar, dando lugar a um silêncio desconfortável. Por que vocês querem saber sobre ele? Sua voz era um misto de curiosidade e desconfiança. Luana trocou olhares rápidos com Ana e Mari, buscando coragem. Porque precisamos entender o que realmente aconteceu naquela noite. Tiago, ele não era apenas um amigo. Ele era tudo para mim, e eu preciso saber a verdade, Luana disse, sentindo as emoções fervilharem dentro dela. Davi suspirou, sua expressão se tornando melancólica. Ele olhou para a multidão, como se buscasse uma saída, mas havia algo em seu olhar que não podia ser ignorado. O que aconteceu foi complicado, ele começou, a voz tremendo levemente. Tiago se envolveu em algo muito maior do que a gente imaginava. Luana prendeu a respiração, a tensão subindo como uma onda. O que você quer dizer com isso? Ele hesitou.
Ele estava tentando proteger você. Havia pessoas atrás dele, Luana. Ele se meteu em um esquema que poderia ter mudado tudo, mas ele não sabia como sair. Ana interveio, preocupada. Você sabia disso e nunca fez nada? Como pôde deixar isso acontecer? Davi olhou para Ana, parecendo desconfortável. Eu não sabia que ele estava tão envolvido. O que eu sei agora é que ele tinha medo daquilo. Ele estava tentando se afastar, mas as coisas ficaram fora de controle. Aquelas palavras ressoaram como um trovão entre elas. Luana sentiu um chacoalhar interno. Mas o que aconteceu naquela noite? Por que tudo terminou daquele jeito? Ela precisava saber. Não havia mais como voltar atrás. Davi deu um passo à frente, a coragem revelando-se aos poucos. Naquela noite, ele descobriu que algumas pessoas não iriam deixá-lo sair. Ele estava prestes a contar a verdade, a expor tudo, mas no fundo, as coisas estavam mais interligadas do que ele imaginava. Havia traições, amigos que não eram tão confiáveis assim. Um nó começou a se formar na garganta de Luana. Você está dizendo que ele foi traído? Davi assentiu, seu olhar pesado. Ele confiou em pessoas erradas. E quando tentou sair, foi tarde demais. O acidente foi um aviso, uma maneira de calar ele. A confissão pairava no ar, como uma tempestade iminente. Luana sentia o coração pulsar, uma dor aguda se infiltrando em seu peito. Mas por que você não disse nada antes? Por que deixar tudo isso nas sombras? Eu tinha medo, Luana. Medo das consequências. E, mais importante, medo de perder vocês. Mas agora tudo precisa vir à tona. Você precisa saber a verdade para poder seguir em frente, Davi respondeu, a sinceridade em seu olhar. Luana fechou os olhos, lembrando-se de cada momento com Tiago, de cada risada e cada sonho. Um turbilhão de emoções a invadiu: dor, raiva, amor, saudade. Era um ciclo eterno de lembranças que a sufocava. Então é isso? Ele se foi porque as pessoas, em que ele confiava, não estavam do lado dele. As palavras saíram em forma de lamento. Cada frase parecia uma ferida recém-aberta. Davi parecia genuinamente arrependido. Ele não quis te colocar em risco. Ele achou que estava fazendo certo ao se afastar. Ana colocou a mão sobre o ombro de Luana, oferecendo apoio. Por favor, precisamos saber o que mais ele conhecia. A expressão de Davi se tornou séria. Se quiserem, posso ajudar a encontrar as respostas. O que quer que ele tenha descoberto não deve ficar dessa forma. Ninguém pode viver carregando esse peso. Luana olhou para Davi, apesar de toda a confusão, viu uma centelha de esperança. Se você puder ajudar, quero isso. As palavras estavam saindo de um lugar profundo, uma vontade de trazer à luz aquilo que ficou oculto por tempo demais. Eles combinaram encontrar mais informações na manhã seguinte, um novo ponto de partida. Luana sentiu que a verdade seria difícil, que as máscaras estavam prestes a ser retiradas. Mas também sentia um fio de esperança, o desejo de um novo começo, onde ela poderia lembrar de Tiago sem a dor que a acompanhava. Com o céu estrelado como testemunha, Luana, Ana, Mari e Davi se dispersaram à festa, as conversas ainda zumbindo ao redor. O que era um mar de risos e alucinações agora se tornava uma jornada em busca do passado e, talvez, um futuro mais claro. O amor por Tiago se tornaria a força que as uniria. Foi assim que Luana decidiu enfrentar a verdade, não mais como uma chamada vaga, mas um farol que guiaria seus passos. Era hora de entender plenamente o que havia acontecido, de fechar as feridas abertas. Ela estava determinada. E, no fundo, sabia que qualquer que fosse a verdade, ela e os amigos enfrentariam isso juntos. O que quer que venha, nós vamos dar conta, Luana proclamou, sentindo uma nova onda de coragem crescer dentro dela. Ao amanhecer, as mentiras e verdades começariam a se entrelaçar, e com cada passo, Luana se sentia mais próxima de conseguir finalmente entender seu coração e o que faria com essa nova realidade que estava prestes a desabrochar. Não era o fim, mas um renascimento. E, assim, ela respirou fundo, determinada a seguir em frente, pois a verdadeira aventura estava apenas começando. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na divulgação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nesta jornada.